Tudo de bom, meus irmãos, né, como passam? Hoje é mais um vídeo no meu canal, aqui no YouTube, Universo Esotérico, né? Eu espero que vocês deem o like, né? Ativem as notificações, comentem à vontade e compartilhem, né? Compartilhem os vídeos do canal Universo Esotérico, porque divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. Bem, o tema de hoje é alma gêmea, um tema muito discutido aqui no plano carnal, né? Será que os nossos relacionamentos são ou não são almas gêmeas? Né? E também um tema debatido no plano espiritual, foi debatido no livro O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? Alma gêmea. Bem, alma gêmea, né? Alma gêmea, o que vem a ser alma gêmea, né? O conteúdo de alma gêmea, se os nossos relacionamentos são ou não alma gêmea. Alma gêmea é um termo que muitas pessoas usam. Alma gêmea é um termo que muitas pessoas usam para descrever aquela pessoa especial que parece ser o complemento perfeito para si mesmas. Essa ideia de perfeição pode parecer fantasiosa, mas algumas pessoas acreditam que todos nós temos uma pessoa em um lugar do mundo que é a nossa alma gêmea. Em algum lugar do mundo existe alguma pessoa nos esperando. É a crença aqui no planeta Terra. Para algumas pessoas, a alma gêmea é aquela que elas amam incondicionalmente e com quem planejam passar o resto de suas vidas. Para outras, é a pessoa que compreende tão bem que parece que estão lendo seus pensamentos. Independentemente da definição, a ideia de ter uma alma gêmea é profundamente romântica e pode oferecer uma sensação de esperança e conforto para aqueles que estão procurando o amor verdadeiro. Muitos acreditam que é possível encontrar a alma gêmea. Então, a crença de alma gêmea é uma crença criada, né, mistificada aqui no planeta Terra. Né? Todos nós não podemos ficar sozinhos no mundo, é claro. Nós, na grande maioria, temos alguém para compartilhar nossas emoções, para compartilhar nossos prazeres, né? Para compartilhar nossos sentimentos, entendeu? Para compartilhar tudo que nós viermos adquirir aqui neste plano terreno, aqui nesta matéria, aqui neste invólucro corpóreo. Então, a alma gêmea é aquela pessoa que nos compreende totalmente. Né? É aquela pessoa que foi destinada, né, do nada, segundo a crença material, e que vai aparecer para nós, para nos aliviarmos, para aliviar as nossas dores, entendeu? Para nos tirar da solidão definitivamente. Né? Então, a alma gêmea é uma idealização no mundo corpóreo, criado no mundo corpóreo, criado no plano material. Agora vamos ler aqui o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu analisei a alma gêmea sob o aspecto romântico, aqui no planeta Terra, que é um aspecto romântico. Volto a dizer,
que é uma criação mundana, né? Volto a dizer que é uma criação mundana e para satisfazer o lado romântico dos homens deste planeta, já que o romantismo não está em nenhuma codificação religiosa no mundo, é apenas uma criação do homem, né, para satisfazer os nossos interesses românticos. Do homem que eu falo abrange o homem e também a mulher. A necessidade de termos alguém que nos complete, né? Porque, segundo a crença material, nós não nascemos completos, não nascemos, né, completos, e precisamos de alguém para sermos completos, né? Segundo, volto a afirmar, a crença material. E na crença espiritual, na codificação kardecista, a alma gêmea sob a ótica do Espiritismo. Passarei a ler as questões de um livro dos Espíritos de Allan Kardec. Questão 298. As almas, pergunta Kardec às entidades espirituais, ou ao espírito de verdade, né, que é o conjunto de espíritos que auxiliaram Allan Kardec na redação da codificação kardecista. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia. Pergunta Allan Kardec ao Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade responde: não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Então, alma gêmea, como vocês podem ver, não existe sob a ótica espírita. Porque nós, os espíritos, quando encarnam, eles encarnam completos. Eles apenas têm que evoluírem através das reencarnações, né? Das reencarnações que assim se seguem. Então, todos os espíritos, eles adquirirão a perfeição com a evolução, com o progresso espiritual, e não atrelado a uma outra alma, e não atrelado, amarrado a um outro espírito. O espírito não precisa de evoluir juntamente com o outro espírito. Ele evolui sozinho, ele evolui individualmente através das reencarnações. Então, volto a afirmar, não existe união particular e fatal entre duas almas. Questão 299. Em que sentido se deve entender o termo metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Kardec pergunta ao Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade responde: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado dele, seria incompleto. Repito, a resposta do Espírito de Verdade. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado dele, seria incompleto. Se um espírito fosse separado de outro, ele seria incompleto, e o espírito não é incompleto. O espírito apenas precisa se evoluir. Cada espírito, individualmente, precisa atingir a evolução espiritual, a depuração espiritual, o progresso espiritual, até um dia se transformar em espírito de elite, até se transformar em um espírito perfeito.
espírito de elite aí é no sentido de perfeição espiritual. Elitismo aí, que o espírito de verdade responde à codificação kardecista através das indagações de Allan Kardec, é a perfeição espiritual, a depuração espiritual. Entendeu? Questão número 300. Inclusive, o espírito de verdade, ele responde, a expressão é inexata, a expressão é errada. Não existe metades, os espíritos não vêm pela metade, que precisam um do outro para se completar. Entendeu? Questão número 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade, ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? Questão número 300. Indagação de Allan Kardec ao espírito de verdade. O espírito de verdade responde: todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou atrás. Então, todos os espíritos são unidos entre si quando atingem um grau de perfeição maior. Não há parentesco, não há no plano espiritual, não há marido, não há esposa, entendeu? Não há esposo, não há esposa, não há cônjuge, varão, não há cônjuge mulher. Isso não existe no plano espiritual. Todos os espíritos são unidos, entendeu? Em prol do seu progresso, em prol do progresso universal. Entendeu? Questão número 301. Indagação de Allan Kardec ao espírito de verdade. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? O espírito de verdade responde: a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Então, reitera-se o espírito de verdade. Um espírito não pode completar o outro. Se um devesse completar o outro, quer dizer, se um espírito devesse completar o outro, perderia sua individualidade. E nós somos espíritos, mas somos indivíduos. Não somos amarrados, atrelados, entendeu? Colados, unidos, qualquer que seja a expressão, a nenhum outro espírito. Um espírito não depende do outro para a evolução, sob o ponto de vista individual. Todos os espíritos são unidos em uma comunidade. Todos os espíritos são iguais, com o objetivo de atingir a perfeição. Perfeito? E cada um espírito, na sua individualidade, evolui, reencarna. Entendeu? Essa é a verdadeira essência do progresso espiritual para para o plano espiritual. Entendeu? Então, um espírito não pode completar o outro, porque ele já nasce completo. Ele perderia a sua individualidade. Questão número 302, indagação de Allan Kardec ao espírito de verdade. A entidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos? O espírito de verdade responde a Allan Kardec:
na igualdade dos graus de elevação. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Pode ser a semelhança de pensamentos, semelhança de sentimentos e uniformidade de conhecimentos adquiridos no transcorrer das reencarnações, até atingir a igualdade do grau de evolução ou de elevação, como responde o Espírito de Verdade. Questão 303, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: os espíritos que não são simpáticos hoje poderão ser mais tarde? O Espírito de Verdade responde: sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu reencontro terá lugar mais prontamente. Seu espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. Então, responde o Espírito de Verdade de que os espíritos simpáticos, não simpáticos agora, poderão futuramente ser simpáticos. Sim, dependendo do grau de aperfeiçoamento, dependendo do grau de elevação, dependendo do nível de depuração. Outra indagação de Kardec ao Espírito de Verdade. Os dois espíritos simpáticos poderão deixar de ser? Certo, se um é preguiçoso, ou seja, se um não querer se aperfeiçoar, entendeu? Não querer tentar esse vínculo de simpatia com o outro espírito, né? O espírito preguiçoso é um espírito inferior ao outro que é mais evoluído. Volto a afirmar que é a resposta do Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade, que é o conjunto de vários espíritos, né, que auxiliaram Allan Kardec na redação da codificação kardecista. Então, continuando, um comentário à existência de alma gêmea, a simpatia espiritual. As teorias das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra A. Os espíritos que a usam não pertencem certamente a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada a eles. Expressam seus sentimentos por termos de que se serviram durante a vida corporal. Você pode ainda acreditar, ainda no mundo espiritual, usar a expressão alma gêmea, mesmo sendo espírito, mas devido ao apego daquele espírito ao seu invólucro corpóreo, à sua vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos criados, um para o outro, deverão um dia fatalmente reunirem-se na eternidade. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia. Depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, vocês podem observar que, segundo a ótica espírita, a figura da alma gêmea é apenas uma alegoria, é apenas uma criação do ser humano, né? Os nossos relacionamentos, sejam com as nossas namoradas,
seja com as nossas esposas, são relacionamentos que você teve de outras vidas, que você veio aqui para promover o resgate kármico. São pessoas, seja homens ou mulheres, né? Eu falo esposas, ou esposos, maridos, namorados, namoradas. São pessoas que nos ajudaram em outras vidas, que nos ajudaram em outras encarnações. E viemos aqui ajudá-las. Né? É o resgate kármico nosso. Se não foi para sempre, é porque tinha terminado a nossa missão de orientar essas pessoas, de ajudar essas pessoas. Se é para sempre ou não, se o relacionamento é eterno ou não, depende de você, meu irmão, minha irmã. Depende do nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio espiritual e livre-arbítrio material. Todos nós podemos decidir o que fazer de nossas vidas. Então, se o relacionamento será eterno ou não, depende de cada um de nós, de nossa evolução espiritual. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Né? Deixem aí seu like, né? Ativem as notificações, comentem à vontade. Qualquer dúvida pode comentar, pode perguntar, que eu responderei todas as perguntas. E divulguem, né? Compartilhem o vídeo muitas e muitas vezes, porque propagar a doutrina espírita é um ato de caridade, tá? Universo esotérico. Espero que todos tenham gostado do tema de hoje e abordarei outros temas dentro da doutrina espírita e dentro de outras inúmeras doutrinas. Tá? Universo Esotérico, o meu canal no YouTube, um novo canal para ajudar você, meu irmão, minha irmã. Namastê, muita paz e muita luz.